Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e hoje é dia de encerramento do mês de setembro. Eu li bastante coisa esse mês, eu consegui ler 8 livros e eu fiquei super empolgada assim com essa meta. Eu consegui praticamente dobrar a minha TBR do início do mês e eu acho que eu li todos da minha TBR. Eu acho, é um grande acho, eu não me lembro. Mas se vocês quiserem conferir, tem um post lá no Instagram que se vocês ainda não seguem, eu vou deixar o link aqui. Bem como se vocês quiserem comprar ou saber um pouco mais sobre os livros, eu vou deixar todos os links aqui na caixinha de descrição, que é o meu link da Amazon, que você comprando alguma coisa pela Amazon, pode ser livro ou qualquer outra coisa, vocês me ajudam com uma pequena comissão, sem mudar em nada o valor para vocês. Eu li então, finalizei uma série que eu gosto muito, que na verdade foi uma releitura, que foi a série de Percy Jackson. Eu li então o terceiro, que é A Maldição do Titã, o segundo, A Batalha do Apocalipse, e o terceiro, A Batalha do Apocalipse. Misturei todas as histórias. O terceiro é A Maldição do Titã, o quarto, A Batalha do Labirinto, e o quinto, o último Olimpiano. Eu finalizei os 3 livros então esse mês para conseguir ler o sexto livro, né, que é o livro novo que o Rick Riordan tá lançando, que é o Cálice dos Deuses, que eu pretendo ler o mais rápido possível também. E também para poder me preparar para a série que sai aí em dezembro. Então foram os 3 livros que eu finalizei esse mês. Eu gostei bastante, de novo, da história. Eu me diverti muito com os personagens, muita coisa eu não lembrava, porque eu li esses livros lá em 2011, mais ou menos. Então tem bastante tempo, eu não tinha relido ainda, mas eu acabei gostando tudo de novo e me traz uma nostalgia bem grande. Talvez se eu lesse hoje eu não gostasse tanto, mas como foi uma releitura, uma série que eu tenho muito carinho, eu tenho muito respeito pelo universo do Rick Riordan, então eu gostei muito de fazer a releitura. E esses daqui, como são continuações, eu não vou falar sobre a sinopse, porque pode ser que muita gente esteja conhecendo Percy Jackson agora, por conta da série, por conta desse novo lançamento do livro dele, então vou deixar aí para vocês, mas gira em torno do Percy, que é um semideus, então ele tem uma mãe mortal e um pai que é um deus, deus assim, da mitologia grega, tá? Então essa primeira série ela vai tratar sobre mitologia grega, só para deixar mais claro, porque o Rick Riordan trata sobre várias outras mitologias em vários outros livros, então nessa primeira série de Percy Jackson é somente sobre mitologia grega. E o Percy é um semideus, ele tá muito perdido aí no mundo, ele ainda não sabe sobre a existência dos deuses, ele não acredita, e ele vai entrar nesse universo, vai entrar pro acampamento Meio Sangue, que é um acampamento que treina heróis, né, filhos de deuses, para poderem partir em missões. Então, a gente acompanha todas as missões dele aí durante todos os livros, e eu gosto bastante desse livro. Essa série toda é uma série juvenil, infanto-juvenil, que é muito gostosa de acompanhar. Então, eu torço muito para esses personagens e eu tô muito ansiosa para ler o livro novo e assistir a série. Eu li bastante romance esse mês e é um gênero que eu tô lendo nos últimos tempos bastante, e um desses romances foi My Mechanical Romance. Esse daqui saiu aqui no Brasil, A Mecânica do Amor. Essa capa é igualzinha, vou deixar pra vocês aqui a versão da capa em português, mas esse é um livro que eu comprei em inglês numa promoção da Amazon, porque uma das metas para 2023 é me dedicar mais ao idioma, a estudar, a ler mais, assistir mais coisas em inglês, para treinar mesmo. Então esse foi um dos primeiros livros que eu comprei em inglês depois de muito tempo. Tanto que no início a minha leitura estava até um pouco mais demorada, até me acostumando a ler de novo em um outro idioma, e depois eu simplesmente devorei. Aqui a gente tem a história dos 2 personagens, que é a Belle e o Theo. Eles são colegas ali de turma, eles estudam numa escola particular, super renomada, e eles têm diversas matérias a mais, assim, que eles podem escolher para se preparar para a faculdade. Eles estão no último ano, então eles estão naquela coisa de se inscrever para as faculdades, toda aquela pressão dos pais em cima dos dois e tal. E a Belle, ela não sabe muito bem que caminho seguir, ela não sabe qual que é a profissão que ela quer seguir. E uma professora indica que ela entre na matéria de robótica, né? Porque ela tem um certo dom ali, né? Uma certa habilidade em design, em desenhos, ela consegue enxergar onde está a falha mecânica das coisas. Então essa professora indica para ela entrar
nesse grupo de robótica, e o Theo é o líder desse grupo, bem como líder de várias outras coisas, porque ele é super conhecido na escola. Ele é o aluno número 1, é o aluno que todo mundo espera que, tipo, entre na maior universidade possível, que os pais têm uma super pressão em cima dele, enfim. E nesse grupo de robótica, os dois se conhecem, acabam se aproximando em certo momento, acabam virando amigos. Enfim, é muito legal a história. É um livro também, um romance mais juvenil, então trata aí bem no finalzinho do colégio, as dúvidas em relação à faculdade, o que seguir de profissão, então trata bastante sobre isso. Sobre as amizades, o que vai ser depois do colégio, se você vai continuar na sua roda de amigos, se cada um vai pro seu lado e você não vai ter mais contato, enfim. Eu gostei bastante dessa parte do livro. Foi um livro super rápido de ler depois, assim, que eu me acostumei com o idioma, mas é um livro mais tranquilo de ler, com uma linguagem mais tranquila. Então, se você também tá procurando algum livro em inglês para ler, porque faz tempo que você não lê, você já tem uma base do idioma legal, então eu acho que é um livro que é bem bacana para quem quer começar a ler em inglês, sabe um pouco do idioma, consegue entender razoavelmente bem, então pode ser uma dica para você também, porque tem uma linguagem super tranquila, já que trata de um romance mais juvenil, assim. Eu tive 2 livros favoritados esse mês, e eu vou comentar sobre eles agora com você. Com vocês, com você, eu tô falando com alguém específico, mas com você aí do outro lado da tela. O primeiro que eu favoritei foi Amor, Teoricamente, da autora Ali Hazelwood. Ela se tornou uma das minhas autoras favoritas, porque eu gosto muito do jeito que ela cria os romances, apesar desses romances seguirem meio que uma fórmula, sabe? Tem o casal ou que se odeia e vai precisar se aturar, ou vão ter que fingir um namoro, alguma coisa vai acontecer para eles se aproximarem. Mas eu gosto muito dessa fórmula. Sempre tem aquele cara também que é babá, que vai dar trabalho em algum momento da história, mas enfim. Eu gosto muito da escrita dela, eu devoro os livros dela, pode ser que nem sejam assim, tem muita gente que não acha tanta coisa, ou que acaba não gostando tanto dos livros dela, mas eu gostei de todos, tá? Meu favorito ainda é A Hipótese do Amor, foi o primeiro que eu li dela e que eu gostei muito. A Razão do Amor também eu gostei bastante, e esse daqui eu gostei também. Também foi um dos favoritos, porque eu simplesmente devorei, adorei os personagens. Eu acho que ela constrói muito bem os personagens masculinos, né? Os protagonistas masculinos das histórias dela. Então, estou ansiosa para ler o novo dela, que eu vi que vai lançar em novembro, que é Checkmate. Então, já estou ansiosa para fazer a leitura. Mas aqui a gente vai conhecer a história de uma física teórica. Ela precisa se candidatar para uma vaga, ela está precisando muito de dinheiro, ela está trabalhando como professora. E ela não tá conseguindo, ela não é o que ela gosta de fazer, ela quer se dedicar à pesquisa, ela quer se dedicar a outras partes da vida dela, e ela não quer mais ser professora, ela tá, pegando todas as cargas horárias, assim, pra conseguir fazer um dinheiro um pouquinho a mais, porque ganha muito mal, enfim. Até que ela descobre que tem, então, uma empresa que tá precisando de uma pessoa, e ela vai se candidatar a essa vaga. Só que tem um porém. Ela, pra poder aumentar a sua renda, ela trabalha como namorada de mentira. Então, quando alguém precisa dela para algum tipo de evento, para um casamento, alguma coisa, só para acompanhar a pessoa, eles chamam ela e contratam ela, tá? E aí ela trabalha para um cara que chama Greg, e ele é um dos melhores clientes dela, ele sempre chama ela para os eventos da família, porque a família fica sempre no pé dele, em relação a relacionamento, que ele não arruma mulher e tal. E ele contrata ela só pra ir com eles nesses eventos familiares. E nesses eventos ela acaba conhecendo o irmão dele, que é o Jack. E o Jack, ele é aquele cara que não se deu muito bem com ela de cara, entendeu? Depois a gente vai entender alguns motivos, mas ele não trata ela muito bem, mesmo nesses eventos familiares. E aí, quando ela se candidata para essa vaga de emprego, ela não conta para os seus clientes que ela é uma física teórica, ela inventa toda uma história, eles não sabem nem o nome direito dela verdadeiro, sabe? Ela cria toda uma vida para estar com eles e tá tudo certo, eles acabam se tornando meio que amigos. E aí, nessa empresa que ela vai se candidatar a essa vaga, vai ter uma reunião ali das pessoas da empresa e uma amiga dela que trabalha nessa empresa chama ela para esse jantar. Fala, você vai, porque quem vai escolher a seleção da vaga ali, quem vai escolher o candidato, vai estar nesse jantar. Então você precisa ir meio que para conquistar essas pessoas já, fazer uma social.
E quando ela chega nesse evento, né, pra fazer esse jantar, pra fazer esse social, a pessoa que vai dar meio que a cartada final ali da escolha do candidato é o Jack, que é o irmão desse cara que é cliente dela. E inicialmente ele não acredita na história dela de namorada de mentira, ela não sabe muito bem como contar isso pra ele, porque enfim, é a vida do Greg ainda, ela não sabe como contar pra ele, enfim. Os dois acabam tendo várias discussões, mas é claro que vai ter aquela relação, aquela atração entre os dois. E é muito legal ver essa construção. A personagem ela é uma personagem muito forte. Ela enfrenta uma doença, ela precisa batalhar muito para conseguir seu dinheiro, ela não depende de ninguém. E aí os dois acabam se apaixonando. E eu gostei muito, mais uma vez, da escrita da Ali Hazelwood. Eu acho ela maravilhosa escrevendo romances e principalmente protagonistas masculinos, aqueles nerds que a gente gosta bastante. Outro favorito do mês foi Loucos por Livros, da Emily Harry. Foi meu primeiro contato com a autora. Eu vi muita gente comentando sobre esse livro, falando que era maravilhoso, e aí eu resolvi comprar pra conseguir ler e, gente, eu devorei. Eu simplesmente fiquei apaixonada pelo universo. Eu gosto muito de livros que tratam sobre livros, onde os livros têm um papel importante nas histórias. E aqui é nesse estilo, a gente tem uma mulher que trabalha numa editora de livros, então ela faz o contato ali entre a editora e o autor para saber o que a pessoa está escrevendo, para indicar um livro. Então ela tá sempre ali nesse meio e ela vive pelo trabalho dela, ela não tem tempo para mais nada. E ela é muito ligada com a irmã mais nova dela, só que nos últimos tempos elas não estão tendo muito contato, parece que a irmã tá se afastando. E quando a irmã dela chega com a ideia delas irem viajar para uma cidade do interior, onde se passa uma das histórias que a protagonista publicou, porque a irmã dela tá grávida, tá quase para ter o bebê ali, então ela quer fazer uma viagem com a irmã antes dela ter outro bebê. E a nossa protagonista acaba topando porque ela quer meio que refazer essa ligação com a irmã dela antes do neném nascer, porque ela sabe que a irmã vai ficar super ocupada tendo um neném em casa, ela tem um marido, ela tem outro filho, então assim, ela sabe que depois que o neném nascer vai ser mais difícil elas conseguirem um tempo para se reconectar. Então ela aproveita essa ideia da irmã dela da viagem, onde elas vão passar um mês nessa cidadezinha pequena. E chegando lá, é claro que ela encontra um cara que ela já conhece, ele é um grande editor de livros, ele é super conhecido, ela já tem meio que um passado com ele, assim, bem negativo da parte profissional, ela não teve uma experiência muito legal com ele. E ele tá naquela cidade pequena também, ela não sabe o que ele tá fazendo lá, o porquê que ele foi para lá, mas eles acabam se esbarrando várias vezes e aprendendo a conviver e a entendendo os motivos um do outro, conhecendo a história, eles vão se aproximando, vai surgindo aquela atração entre os dois. Então é muito gostoso. A protagonista ela tira sarro o tempo todo dessas comédias românticas que são bem clichês e acontece que ela praticamente tá vivendo um clichê da cidade pequena. E eu achei isso muito divertido. O diálogo dos dois protagonistas, o masculino e a nossa protagonista, né, a feminina, eles são muito interessantes. Eles trocam farpas o tempo inteiro, então é muito engraçado. E eu gostei bastante também da relação da protagonista com a família, com a irmã, todo esse cuidado que elas têm uma com a outra, o motivo delas se reconectarem, por que elas se afastaram, enfim, tudo isso é abordado aos poucos e eu gostei bastante da leitura, eu devorei, eu achei a escrita da Emily muito gostosa, muito divertida e eu tô ansiosa para ler outros livros dela. Agora, mais um romance juvenil que eu li esse mês e que eu também gostei bastante foi Hoje, Depois, Amanhã. Eu vi bastante gente falando sobre ele nas redes sociais. Aqui a gente vai conhecer... são duas pessoas que estudam juntas, um menino e uma menina, adolescentes, saindo ali também do colégio, nesse esquema de último dia de aula do colégio, sabe? E eles brigaram durante todos os anos do colégio para ser o melhor aluno, o orador da turma, o presidente de classe, enfim. Eles brigaram por tudo para ser o melhor em tudo. E aí, chegando no último dia de aula, um dos ritos ali de passagem é os formandos passarem pelo uivo, que é como se fosse uma gincana que é organizada pelos anos anteriores, né, pelos alunos dos anos anteriores, e eles precisam fazer alguns desafios, responder algumas questões, algumas charadas, para conseguir vencer. E nesse ano, eles vão receber uma quantia em dinheiro, o vencedor.
E aí os dois protagonistas, eles acham que vai ser uma ótima ideia se eles brigarem mais uma vez pra ver quem realmente é o melhor aluno, quem vai ser o orador de turma, tá? E vão brigar pra ganhar o uivo, que é essa gincana. Só que logo ali no começo, isso já tá na sinopse, tá? Alguns alunos se juntam pra tentar vencer os dois. Porque, enfim, eles venceram tudo durante todos os anos e alguns alunos se juntam para que isso não aconteça no uivo e eles acabam descobrindo isso e acham que a melhor maneira deles vencerem o resto da turma é se eles passarem pelo uivo, pelo dia que eles precisam resolver essa charada juntos e se unirem para vencer. E aí no final vai ficar só os dois para eles decidirem ali quem que é o melhor. Então eles vão acabar se unindo, passando algumas horas juntos, entendendo um ao outro, compreendendo que aquelas mensagens que um mandava para o outro às 5 horas da manhã com alguma provocação, não era ódio um pelo outro, não era rancor um pelo outro, e sim alguma coisa a mais. Então eu gostei bastante, eu me diverti com os dois protagonistas, mas também é um romance juvenil. Eu acho que meu eu ali de 16, 17 anos teria amado esse livro, teria favoritado. Não foi o caso dessa vez, porque agora eu tô mais velha, mas eu acho que é um ótimo livro infanto-juvenil. Eu acho que é um livro que também traz esses questionamentos do que fazer depois do colégio, da vida após o colégio, que existe uma vida após o colégio, né? O seu grupo de amigos, se cada um vai para um lado, cada um escolheu uma coisa para fazer, cada um vai para uma cidade, enfim. Eu gostei bastante da história, gostei bastante dos protagonistas. Mas é uma história mais tranquila, uma história mais leve também. E eu acho que é um bom romance pra quem gosta. É um bom romance pra ler naquela maratona literária, sabe? Que você precisa escolher uma TBR maior, que você quer leituras mais rápidas. Eu acho que esse aqui é um bom livro também pra ler naquele final de semana chuvoso, entendeu? Que é bem rapidinho. Então eu acho que vale a pena dar uma chance. Eu li mais um livro que eu li no Kindle, eu li em e-book, que foi Duque da Meia-Noite, da Tessa Dare. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Esse livro eu tinha altas expectativas, eu já li outras coisas da Tessa, eu gostei bastante, mas esse livro acabou me decepcionando um pouco. A gente vai conhecer a história do Duque, que é esse cara que chega nos bailes ali à meia-noite, sempre. Então todas as pessoas ali, as mulheres, ficam polvorosas, esperando dar meia-noite pro Duque maravilhoso chegar no baile pra dançar. E num desses bailes, a nossa protagonista acaba tirando o Duque pra dançar porque o irmão dela tá devendo dinheiro pra ele. Então esse é todo o início ali da história, e os dois acabam tendo que conversar, acaba tendo um assassinato de uma amiga em comum dos dois, e eles precisam desvendar esse assassinato. Ela não confia muito nele, ele não confia muito nela, enfim, aquela confusão, até que eles acham que é boa ideia eles se casarem, tá? E ele propõe ela para eles se casarem, para resolver a vida dela na parte financeira. A família dela já não tem mais dinheiro, né? Ela perdeu os pais, ela que cuida dos irmãos, e o irmão já tá devendo dinheiro pro Duque, enfim, toda uma confusão. Eu sei que tem um clube do cavalo ali, um clube dos cavalheiros, que é o nome da série do livro, onde tem um cavalo que é de todos esses cavaleiros que fazem parte, e a pessoa que criou esse clube é a pessoa que acaba sendo assassinada. Então fica todo mundo meio confuso o que vai fazer com o cavalo. O Duque quer comprar o cavalo de todo mundo, mas o cavalo não pode ser comprado, ele tem que ser ganho na sorte. Enfim, gente, eu achei a história, a premissa, muito interessante. Mas até a metade do livro, sei lá, uns 40%, eu tava achando legal, tava gostando da protagonista. Ela era uma mulher super pra frente, não queria ser mandada pelo marido, enfim. E depois, essa relação dos dois ficou muito estranha. Eu acabei não gostando do desenvolvimento do casal. Do nada, todo mundo faz tudo pelo cavalo, depois o cavalo já não é mais importante, e o cavalo, de repente, é mais importante que a família, depois já não é mais. Sabe aquela coisa? Uma coisa muito confusa. Confusa e meio sem graça, eu confesso. Eu confesso até que a resolução desse assassinato também deixou muito a desejar. Eu acho que era um grande plot que podia ter ali. E também foi meio quando as coisas foram contadas ali. Talvez seja melhor explorado não só um pouco mais sobre esse casal no próximo livro. Eu não sei como é que vai funcionar essa série, se vai ser um livro de cada pessoa ali, de cada personagem que tá ali envolvido nessa trama ou não. Mas eu espero que o segundo seja um pouco melhor. Esse é um romance de época que tinha tudo pra ser muito bom,
e acabou deixando a desejar, porque a protagonista acabou se tornando meio chata, a história do cavalo ficou assim, ficou o tempo inteiro falando do cavalo, e quando é revelado o motivo para o Duque querer o cavalo, eu achei bem sem graça. E em terceiro, a história, o plot do assassinato ali, que podia ser um grande plot na história, foi meio sem graça pra mim também. Então, a partir da metade do livro, a leitura acabou se tornando meio cansativa pra mim, meio repetitiva. O casal ali parece que anda, não anda, sabe? Enfim, não achei que esse casal tem uma química que passa nas páginas, sabe? Então não foi uma leitura muito agradável pra mim. Mas se você foi da Tessa Dare, eu acho que vale a pena dar uma chance. Eu já li outros livros dela e gostei bastante, eu gosto da escrita dela. Mas esse, infelizmente, acabou não funcionando pra mim. Mas é isso. Então, esses foram os livros que eu li em setembro. Eu gostei muito das minhas leituras. Como eu falei pra vocês, eu reli uma série que eu gosto muito. Tiveram 2 favoritos, alguns romances bem fofinhos de aquecer o coração. Então, eu espero que setembro também tenha sido um mês bom pra vocês. E eu espero que outubro seja um ótimo mês de leitura aí, de suspense e terror. Eu espero conseguir atingir também as minhas metas, como aconteceu em setembro. Então é isso, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima semana. Tchau!